Eu queria abrir com os irmãos, pedir que os irmãos abrissem as Bíblias, lá em Mateus capítulo 3, eu não vou me demorar. Já foi uma manhã muito emocionante, onde a gente pode ver a nova geração, né, agradecendo a Deus pelos pais que tem, por tudo aquilo que Deus tem feito, né? E a hora que eu cheguei aqui e eu vi essa decoração tão simples, né, passos aqui na nossa frente, aquilo me constrangeu diante de Deus por causa da responsabilidade que nós temos como pais. Você repara que você tem uma pegada aqui de um pai e do lado do seu filho e da sua filha, né? Então, aonde nós andarmos, os nossos filhos vão nos acompanhar. Isso é uma responsabilidade gigantesca diante de Deus. Obrigado, Jacob. Então, Mateus capítulo 3, a palavra de hoje, eu tinha programado algo, mas Deus foi me direcionando para um outro texto. Ela se encontra lá no versículo 13, a partir do versículo 13. E que Deus vai falar aqui é o que um pai pode deixar ao seu filho, tá? Então, Mateus 3, versículo 13, diz o seguinte: Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que você vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João então concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Amém até aqui. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, meu Pai. Senhor Deus, nós te agradecemos porque, por mais péssimos que nós possamos ser como pais, Senhor Deus, pais maus, o Senhor é um Pai que não nos abandona, Senhor. Independente, Senhor Deus, da criação que nós tivemos, independente do tipo de pais que nós somos hoje, o Senhor permanece constante, o Senhor não muda e nunca mudará, Senhor Deus. O Senhor é um Deus bom, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos fortalece quando nós estamos fracos, é um Deus que nos leva a lugares cada vez mais altos, mesmo quando nós mesmos duvidamos de nossa capacidade, Senhor. O Senhor é exemplo de Pai, e assim, Senhor Deus, nós clamamos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Continue a falar, Senhor, através da Tua palavra. Continue a falar no coração de cada pessoa aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, um quebrantamento, Senhor Deus, de nossos corações, para nós fazermos tudo aquilo que agrada ao Senhor. Que haja, Senhor Deus, conversão, Senhor, de pecados, que pessoas que tenham sendo aprisionadas em pecados, Senhor Deus, possam ser libertas para a honra e glória do Teu nome. É que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Se eu já não falei, sejam bem-vindos todos os nossos visitantes. Que Deus possa falar com você poderosamente nesta manhã, como Ele já falou comigo ali, creio que Ele está falando. E essa palavra, ela é uma palavra... Eu gostei do que o Senhor tem ministrado ao meu coração e o que Deus tem falado é que um pai se orgulha do seu filho. Eu não sei você, mas eu sentado ali, vendo as crianças apresentando, aquilo é algo assim que mexe dentro de você. Mesmo que talvez seu filho não esteja aqui, mas mexe com você. Vê ali a inocência, vê a alegria no olhar das crianças, sabe, olhando para os seus pais assim e buscando a visão do seu pai, para ver se o pai está observando o que a criança está fazendo, aquela apresentação. Eu acho isso lindo. E irmãos, o que pai não se orgulha do seu filho? Sabe, que pai não olha assim para o seu filho e tem uma alegria? Da mesma forma, o Senhor nos fala na palavra dele
que quando um justo se arrepende, aliás, um justo não, um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita o Senhor Jesus, existe festa no céu. A festa no céu, cada vez que alguém se arrepende e quer voltar a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Então você imagina quando Jesus se batiza, houve uma festa enorme no céu, não porque ele se arrependeu de alguma coisa, mas porque ele estava ali começando, agora vai começar o grande propósito de Deus. E isso foi tão impactante que o próprio Deus, ele mostra ao Espírito Santo descer como uma pomba e ele confirma para todo mundo: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, ou em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho orgulho. Então, imagina você quando o seu filho, a sua filha faz algo que você fica orgulhoso, você quer falar: olha, ali é meu filho, ali é minha filha. Foi o que Deus fez com Jesus. E deixa eu te falar, os nossos filhos, eles buscam a nossa aprovação. Nós como pais, devemos estar atentos para o que nossos filhos estão passando. Quando foi a última vez que você, como pai, como mãe, olhou para o seu filho e falou: filho, eu tenho orgulho de você. Filho, eu te amo. Porque às vezes na loucura do dia a dia, e já foi até mencionado aqui neste culto hoje, falando que as dificuldades do mundo estão acontecendo e tudo mais, mas quando foi a última vez que você parou, deu um pause no mundo, olhou para a sua família e falou: eu tenho orgulho de vocês, eu amo vocês. A gente precisa voltar a essas pequenas coisas, são as pequenas coisas que fazem grande diferença num contexto maior. Sabe, e se a gente for voltar, a gente está lá em Mateus, se a gente for um pouquinho adiante, em Lucas capítulo 1, versículo 39, você vai ver a alegria de João Batista, como feto ainda, na barriga de sua mãe Isabel, em estar perto do Salvador. Diz assim, Lucas 1, versículo 34, alguns dias depois, Marta dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Eu falei Marta, mas é Maria. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouviu essa saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Então Jesus, desde o princípio, pessoas que eram sensíveis à voz de Deus já se agitavam, e até um feto ali se agitou. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, à voz do Senhor Jesus, à presença do Senhor Jesus em nossa vida. Então Jesus agradava demais o seu Pai. E Deus fala: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, ou em quem eu me comprazo. Você tem falado isso para o seu filho? Você tem buscado estar alegre na presença do seu filho? Ou será que as coisas que acontecem lá fora te deixam tão para baixo que você chega em casa e você não quer nem saber dos seus filhos? Fala: outro dia, filho, outro dia, filho. Outro dia a gente faz, outro dia a gente brinca, outro dia a gente joga bola, outro dia a gente vai na piscina, outro dia a gente vai no parque, outro dia a gente vai no... Até que vai chegar um dia que não vai você ser chamado pelo seu filho. Seu filho vai mais falar: pai, vamos ali. Porque você negou tantas vezes que aquilo aí foi quebrado. Então tem uma escritora, ela escreveu grandes séries de sucesso, escreveu Grey's Anatomy, escreveu um monte de seriado que fizeram grandes
teve um grande impacto. E um dia ela estava dando uma palestra, e ela estava falando sobre como é importante as pessoas estarem alinhadas com os seus filhos. E ela estava falando naquela palestra que ela saía de casa, o filho falava: mamãe, vamos fazer isso. Falava: não, hoje eu tenho que trabalhar. Mamãe, vamos fazer isso. Não, hoje eu tenho que trabalhar. Mamãe, eu preciso de uma roupa. Não, hoje eu tenho que trabalhar, vai lá com a babá. E aí um dia ela falou: senhora. E aí ela parou na porta. Ela falou: como assim? Senhora? Ela perdeu totalmente com os anos todo o relacionamento que ela tinha com o filho. Foi no momento que ela colocou a mão na maçaneta e a filha dela, com uma voz já não de criança, mas já de um adulto, falou: senhora, como se ela fosse alguém qualquer. Ela caiu em si. E eu ouso dizer que existem pais e mães que estão indo pelo mesmo caminho. O filho está chamando: papai, mamãe, vamos brincar? Não, agora não, vai estar cansado. Hoje o dia foi muito cansativo. Papai, mamãe, vamos brincar? Não, hoje não dá. Hoje eu briguei com meu pai, com a minha mãe, eu briguei, sei que lá. É sempre não, até um dia que seus filhos não vão mais ver lá e falar: vamos brincar. E aí, quem que vai estar ensinando os seus filhos? Quem que vai estar ali do lado deles, para quem eles vão olhar como referência de suporte, de ajuda, de amigo? Sabe, a gente teve aqui algumas semanas atrás um tempo muito bom falando de homens, e algo ali me marcou, daquele final de semana ali, uma frase que foi dita na sexta-feira me marcou, e eu quero que isso marque você também, que diz que o homem, ele faz o que precisa ser feito, não o que ele quer fazer. Não o que é feliz, o que é fácil, o que não custa nada. O homem, ele faz aquilo que precisa ser feito. E pai, a mesma coisa. Um pai, ele não tem que terceirizar a responsabilidade de pai para a mãe, ou para outra pessoa, ou para a escola, ou para a igreja. O pai, ele tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Ele precisa ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Ele precisa estar ali no caminho ensinando, não apontando o caminho do lado de fora: é ali que você tem que ir, mas fazendo tudo errado. Ele tem que ser exemplo dentro de casa para os seus filhos. Ele tem que trazer pela mãozinha, falar: vamos junto. Tá vendo essas pegadas? Vamos junto. Aonde eu estou indo, você vai também. Para onde eu estou te direcionando, você vai também. Porque mesmo que você não queira pegar na mãozinha, os filhos vão acompanhar. Então, que exemplo nós estamos dando dentro das nossas casas? A palavra de Deus fala o seguinte: pode um pai esquecer dos seus filhos, ou pode uma mãe se esquecer dos seus filhos? Ainda que isso aconteça, Isaías 49, versículo 15, ainda que isso aconteça, ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos, o Senhor jamais se esquece de Israel. Ele jamais se esquece de nós. Então eu não sei se o seu pai foi um mau pai, se a sua casa não foi, talvez, ou você durante a sua vida não pôde crescer ao redor dos seus pais, foi até falado aqui, se alguma coisa aconteceu no mundo, mas Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu de você e nem da sua descendência. Deus tem um propósito com cada um de nós. E por mais que a gente seja mau, Deus não é mau para nós. O nosso Deus é um Deus de paz. Então, o que um pai pode deixar para o seu filho? 1 Crônicas, capítulo 29. Essa foi uma introdução, agora que na verdade eu vou começar a ministrar, mas eu creio que Deus já está falando. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1.
vai falar assim: o rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa da minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. E aí Davi vai continuar aqui falando. O que um pai pode deixar para o seu filho? Riquezas. O que Davi deixou para Salomão? Riquezas. O que nós ouvimos aqui sobre o filho pródigo como a palavra inaugural hoje? O que aquele pai deixou para o seu filho? Riquezas. Riquezas servem para alguma coisa? Para gastar. Mas elas trazem conforto, elas levam alguém para mais perto de Deus? Não. Então um pai deixar riquezas para os seus filhos é bom. É muito bom. Mas se é só isso que você está deixando para os seus filhos, vai dar problema. Salomão, como a gente vê, ele vai pedir sabedoria a Deus, Deus vai dar sabedoria para ele governar o povo, mas ele mesmo vai morrer afastado de Deus. Com tantas mulheres, com tudo aquilo que Davi conquistou, aquela pureza espiritual para Israel, ele vai simplesmente jogar na lama. Quando ele morre, Israel está totalmente pervertido espiritualmente. Então a riqueza não adiantou de nada. Aquele filho pródigo, ele recebeu a riqueza do seu pai, mas ele não quis aprender mais nada do seu pai. Aquela riqueza ele gastou, não serviu para nada. E existem pais que hoje querem deixar riqueza para os seus filhos e acham que isso é o bastante. Eu já estou te falando, isso não é o bastante. Isso não é o bastante. Outra coisa que o pai pode deixar para seu filho, mulheres. Salomão vai deixar para os seus filhos mulheres, ele tem muitas. Como se isso fosse coisa boa. Existem pais que deixam para os seus filhos maus ensinamentos de como se trata uma mulher, de como se trata outras pessoas, de como se lida em sociedade. Existe algo muito sério aqui, que ou você ensina o seu filho a vida, ou a vida vai ensinar para ele, o mundo vai ensinar para ele coisas. E o mundo não vai ser um bom professor para ele. E existem pais que não estão se preocupando com isso, ou estão ensinando o que é errado, o que é pior ainda. O que outra coisa que um pai pode deixar para o seu filho? Uma educação, uma boa educação. E deixa eu te falar, a educação a gente aprende em casa. Não é na igreja, não é na escola, não é com os amigos, é em casa. Algo que você pode deixar para o seu filho é uma boa educação. Quando for falar com a autoridade Senhor, com uma pessoa, ele fala Senhor, senhora, sir, ma'am. Abrir a porta para alguém que está vindo. Se oferecer para ajudar. Às vezes eu vejo as crianças, os adultos aqui arrumando a igreja depois do culto, as crianças fazendo nada, fazendo bagunça. Vamos ensinar as nossas crianças, vamos aqui. Jogou no chão, vamos pegar, vamos colocar no lixo. Isso é educação que a gente aprende em casa, não é na igreja. Você quer que seu filho seja bem sucedido lá fora? Ensine ele uma educação boa. Dê ele uma boa educação, ele vai se apresentar diante das pessoas, as pessoas vão querer a presença dele. Porque pode ser até bonito, não é bonito, mas tem gente que acha bonitinho criança mal educada.
mas quando cresce, toda aquela, ai que gracinha, ai que bonitinho, aquilo lá vai tudo embora. E aí você vai ver policial ensinando os filhos como que eles devem se comportar. Você vai ver a diretora da escola ensinando os filhos como eles devem se comportar. Você vai ver outras pessoas ensinando os filhos como eles devem se comportar. Outra coisa que um pai pode deixar para o seu filho: bênção. Gênesis 49 vai nos falar de Jacó. Perto da sua morte, ele chama cada um dos seus filhos e ele vai abençoá-los. Gênesis 49, versículo 1 fala o seguinte: então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É contudo impetuoso como uma enchente, não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama e desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo, suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz, maldita seja sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, eu os dispersarei por todo Israel. Você vai dando continuidade aqui. Jacó vai pegar cada um dos seus filhos no final da sua vida e vai falar: você fez isso, a sua consequência vai ser essa. Você fez isso e isso, a sua consequência vai ser essa. E cada um deles vão colher aquilo que eles plantaram. Mas ele começa a abençoar aqueles que se portaram bem. E a Bíblia vai nos falar lá em Hebreus, lá mais para o final da Bíblia, a gente está em Gênesis, lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ele vai falar de Jacó abençoando os seus filhos, da profecia que ele lança, vai falar de Isaac abençoando os seus filhos. Então uma coisa que um pai pode deixar para os seus filhos é bênção. Quando foi a última vez que você orou por seu filho? Que você colocou a mão sobre a cabeça deles e liberou palavras de bênção. Fala: filho, vai dar tudo certo. Você vai crescer, você vai vencer, você vai além. Porque parece que tem pais, eu vejo isso, pai que sofreu e quer que o filho sofra as mesmas coisas. Não é porque eu sofri, porque você sofreu, que os nossos filhos têm que sofrer as mesmas coisas. A gente tem que lançar eles além. A Bíblia fala: como flechas na mão de um valente são os filhos da sua mocidade. Por que flecha? Porque a flecha vai além. E a flecha acerta o alvo. Então talvez eu e você, a gente hoje olha para a nossa vida e talvez você pense na sua cabeça: nossa, eu não estou onde eu gostaria de chegar. Não tem problema, você pode colocar diante de Deus um propósito e fazer um propósito de Deus e Deus vai te levar lá. Mas escuta, os seus filhos têm que ir além da onde você chegou. E quem vai levá-los além é o valente que lança a flecha. Então você tem que lançar eles para fora, para mais longe da onde você chegou. Filho, papai não conseguiu estudar, mas você vai ser bom. Você vai terminar os seus estudos. Filho, papai não conseguiu fazer isso, mas você vai além. Começa a liberar palavras, dispersa bênção sobre a vida dos seus filhos. Começa a falar: filho, não, você vai chegar em locais aonde eu não consigo chegar. Aonde por qualquer situação, enfim, eu não consigo chegar, mas você vai chegar. Libera palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Ah, mas eu não tenho filhos ainda, não tem problema. Libera ainda assim. Porque aquilo que Deus está preparando vai acontecer.
você já pode começar a abençoar seus filhos. Memórias. Então pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Pode, mas Deus não se esquece. O que você tem feito com os seus filhos para que daqui 10, 15, 20 anos eles olhem para trás e eles pensem em você? Que tipo de memória você está criando com os seus filhos? Não adianta eu vir num culto de Dia dos Pais, ser um bom pai hoje, mas aí as memórias que os meus filhos vão ter, eu não estou lá. Ou quando eu estiver cuidando dos meus filhos, eles vão ver um pai que está sempre cansado ali no sofá, ou que está jogando bola, ou que está fazendo outra coisa, menos estar ali com eles. Essa é uma palavra dura para os pais, mas é também para as mães. Que tipo de memórias eu estou deixando para os meus filhos? A gente viu aqui crianças, né, falando, eu gosto quando meu pai faz isso, eu gosto quando meu pai faz aquilo. Então continue fazendo, faça mais ainda. Crie boas memórias com os seus filhos, em nome de Jesus. E por fim, mais importante, o que um pai pode deixar para o seu filho? O que a igreja pensa? Deus. Um nome. O que um pai pode deixar para o seu filho? Um nome. Um bom nome. Um pai tem dever de deixar para os seus filhos um bom nome. Eu não sei você, mas eu vim de uma cidade muito pequena, eu cresci. E lá é aquela cidade lá onde todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo sabe da vida de todo mundo. Puro suco do Brasil, década de 90 e 80, né? Você vai no mercado e você não tinha dinheiro, o dono do mercado fala assim, não, você é filho do seu Walter. O pai tem a caderneta, né? Não tem problema não, seu pai paga. Você vai num lugar, não trouxe, não tem problema, sei quem você é, seu pai paga. O que é isso? Nome. Isso foi se perdendo ao longo dos anos, hoje quase ninguém conhece ninguém, você não sabe nem quem é seu vizinho. Mas ainda assim, você como pai pode deixar um bom nome para os seus filhos. Você pode deixar um bom nome para que quando as pessoas souberem, falar, esse daqui é o filho do Walter, o filho do João, as pessoas falam, uau, conheci seu pai. Uau, que bênção, como foi crescer com seu pai? Então a pergunta que eu te faço é, o que você tem deixado para os seus filhos? Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, porque o Deus tem grandes coisas para falar. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Eu sei que essa palavra é uma palavra tanto de encorajamento, mas também é uma palavra dura. E eu sei que enquanto foi ministrando aqui, o Espírito Santo começou a trabalhar no teu coração. Então coloque a mão sobre o seu coração agora, especialmente os pais. As mães também, mas especialmente os pais. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como pais. Senhor, nós colocamos, Senhor Deus, a nossa vida diante do teu altar, Senhor. E te pedimos perdão. Perdão pelas vezes em que nós fomos maus pais. Perdão pelas vezes, Senhor Deus, onde nós falhamos e nós não chegamos perto, Senhor Deus, daquilo que o Senhor espera que a gente seja. Em nome de Jesus, começa a trabalhar dentro de nós, cada um de nós aqui, Senhor Deus. Da mãe, do pai, Senhor Deus. Daqueles que hoje ainda não têm filhos, mas que um dia serão pais. Senhor, começa a ministrar dentro de nós o teu amor, Senhor Deus, porque nós, sem o Senhor, não podemos fazer nada, mas com o Senhor nós podemos ser transformados, direcionados, guardados, protegidos.
Senhor Deus, com o Senhor nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Uma boa diferença, Senhor. Senhor, se alguém aqui tem falhado, Senhor, que o Senhor dê força nesse momento. Se alguém aqui, Senhor Deus, tem se entristecido com a situação que tem passado, que o Senhor dê força nesse momento, Senhor. Se alguém aqui tem, por algum motivo, olhado mais para a situação e tem relegado, Senhor Deus, tem deixado de lado a criação dos seus filhos, que o Senhor dê força nesse momento, Senhor. Que o Senhor comece a mudar o coração, que o Senhor comece a habitar dentro de famílias onde o Senhor ainda não habita, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor e a Tua paz, Senhor, governe cada lar aqui representado. Senhor, que o Senhor comece a moldar corações, comece a trabalhar dentro de nós, comece a trabalhar dentro dos nossos filhos, Senhor. Senhor, se muito tempo já se passou e hoje os nossos filhos já não são mais crianças, mas já são talvez até adultos, ou talvez adolescentes e já não querem mais saber. Senhor, começa a trabalhar no coração deles em nome de Jesus, para que eles possam, Senhor, crescer diante do Senhor em primeiro lugar e diante de nós. Em nome de Jesus, Senhor, se existe algum ensinamento mal que foi dado nas escolas, às vezes até mesmo dentro das nossas casas, Senhor Deus, nós quebramos agora em nome de Jesus. Começa a trabalhar, meu Pai. Começa a derramar do Teu amor, começa a derramar, Senhor Deus, a Tua unção, da Tua glória. Senhor, do Seu favor. Senhor, muda a história, Senhor Deus. A história estava indo para uma direção, mas o Senhor pode mudar e fazer novas todas as coisas, Senhor. Faça novos relacionamentos. Faça novos, Senhor Deus, educação, Senhor Deus, nome, Senhor. Em nome de Jesus. Guarde, Senhor. Guarde-nos como pais, como mães, como filhos, Senhor Deus, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus, na certeza de que o Senhor tem grandes coisas para fazer, Senhor Deus, na nossa família. Abençoe os nossos filhos para que eles vão além, para que eles cheguem em lugares mais altos, lugares diferentes, lugares aonde nós não chegaremos, mas o Senhor sabe aonde o Senhor vai levá-los, meu Pai. Que eles sejam como flechas, Senhor Deus, e atinjam lugares que nem na nossa cabeça a gente consegue pensar, mas o Senhor sabe. Assim nós oramos em nome de Jesus e abençoamos a nossa descendência. Em nome de Jesus. Amém.